E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, sejam bem-vindos ao canal Repensando Saúde. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a relação de sono com perda e controle de peso. Eu falo isso porque normalmente as pessoas que estão querendo perder peso ou controlar peso, elas focam muito em exercício físico e dieta e acabam esquecendo um pilar muito importante que é o sono. Pode parecer meio contraintuitivo, mas quando a gente está dormindo, acontecem diversas reações químicas que tornam o nosso corpo muito mais eficiente na queima de gordura. Então eu vou dar um exemplo que às vezes pode até assustar as pessoas. Quando a gente está com privação de sono, ou seja, quando a gente dorme pouco, até 70% daquele peso que a gente perde, ele vem dos músculos e não da gordura. Então, traduzindo, quando você dorme pouco, você acaba perdendo o que quer ganhar, ou seja, acaba perdendo músculo, e ganha o que quer perder, que você acaba ganhando gordura. Então, a gente tem que ter ciência que a perda de peso, o controle de peso tem que andar lado a lado com o sono. E para explicar um pouquinho melhor, eu quero ressaltar 3 razões que fazem com que o sono esteja atrelado a esse controle e essa perda de peso. A primeira razão é que dormir pouco faz a gente ter mais fome. Parece que eu sempre soube disso, eu lembro que quando eu era criancinha, quando eu dormia pouco, no outro dia eu acordava com muita fome. Eu não sabia porquê, mas hoje faz muito sentido. A ciência, ela descobriu que existem 2 hormônios, um chamado leptina e o outro grelina, e eles estão intimamente ligados ao sono. Vou explicar melhor. A grelina é o nosso hormônio da fome, então quando a grelina está alta a gente está com fome. E a leptina é o nosso hormônio da saciedade, então quando a leptina está alta a gente está satisfeito, não quer comer mais. Quando a gente dorme pouco, acontece um pouco de uma bagunça nesses hormônios. Então, quando a gente dorme pouco, a nossa grelina aumenta muito, lembra? Grelina é o hormônio da fome. E a nossa leptina, ela diminui consideravelmente. Lembra, leptina é o hormônio da saciedade. Então, o que acontece? Por causa desses hormônios bagunçados, um prato que eu normalmente comeria e me sentiria satisfeito, não acontece isso. Então vamos supor, eu fiz aquele pratão de arroz, feijão e tudo mais, e aquele pratão, num dia normal, eu ficaria satisfeito. Só que como eu dormi pouco, aquele pratão não me satisfez, eu continuei com fome. E aí, porque eu continuei com fome, eu continuei comendo. E uma curiosidade, a gente sabe hoje que as pessoas que estão com privação de sono, ou seja, as pessoas que dormem pouco, elas comem em média 200 a 400 calorias a mais do que quando elas dormem bem. Então, literalmente, quando a gente dorme menos, a gente come mais, porque esses 2 hormônios eles estão bagunçados. Então, eu não consigo entender bem a minha saciedade, eu sempre continuo com fome. Essa é a primeira razão. A segunda razão que faz com que o sono esteja atrelado ao controle e perda de peso é que quando a gente dorme pouco, a gente não consegue fazer boas escolhas. Vou explicar isso biologicamente falando. Quando a gente dorme pouco, o lobo frontal, que é uma partezinha do nosso cérebro, ela fica meio bêbada, meio entorpecida, vamos colocar assim. E o que esse lobo frontal tem a ver com boas escolhas? Então, esse lobo frontal, ele é o principal responsável pelo nosso autocontrole, certo? Pela nossa capacidade de resistir às tentações, de fazer boas escolhas. Então, quando ele está meio ruim, meio doidão, a gente acaba fazendo o que dá na lata. A gente não tem um filtro muito bom. Então, quando a gente dorme pouco, a gente não tem um filtro muito bom e isso acaba reverberando, por exemplo, nas nossas escolhas alimentares ou em algumas outras coisas, ou seja, consequentemente, influencia no nosso controle e na nossa perda de peso. Nessa mesma linha de raciocínio, eu queria esclarecer que outro fator muito importante é que o pouco sono, ele deixa os nossos centros de recompensas muito mais ativos. Então, eu vou explicar. Normalmente, quando você come um sorvete, aquilo é muito legal, seu centro de recompensa fica, que legal, isso aqui é bom, hein, tudo mais. Só que quando a gente dorme pouco, a explosão de recompensa é muito mais absurda. Você se sente, você comeu o sorvete e você fala, nossa, é um êxtase quase, entendeu? Então, quando a gente dorme pouco, acontecem esses 2 problemas no nosso cérebro. O lobo frontal fica meio bêbado, fica entorpecido, ou seja, eu não fico tão eficiente de fazer boas escolhas, de ter autocontrole, e o meu centro de recompensa fica muito mais ativo, ou seja, um sorvete ou alguma outra comida gordurosa chama muito mais a minha atenção. Então esse foi o segundo fator. E o terceiro que eu queria esclarecer é que quando a gente dorme pouco, a nossa propensão a fazer atividade física, a fazer algum esporte diminui muito. Então você pode até pensar, falar assim, Felipe, em vez de eu dormir 7 horas, eu vou dormir 6 e nessa 1 hora de diferença eu vou fazer algum exercício físico.
Então, não é querendo te desanimar, mas quando a gente olha a ciência, provavelmente você não vai fazer esse exercício físico. Por que eu falo isso? Porque quando a gente está dormindo pouco, a nossa motivação, ela cai consideravelmente. A motivação e o autocontrole. Lembra? O autocontrole é aquilo que eu falei do lobo frontal. Então, se a minha motivação cai consideravelmente e o meu autocontrole também cai consideravelmente, provavelmente você não vai fazer nenhum exercício físico. E o mais engraçado, se você realmente falar assim, não, Felipe, eu tenho muito autocontrole, muita motivação, mesmo dormindo pouco, você vai lá fazer exercício físico, o que vai acontecer? A eficiência do seu exercício físico vai ser menor. Ou seja, você vai ficar cansado e exausto muito rapidamente, o que vai contribuir para que o seu exercício físico seja de menor intensidade e de menor quantidade. Ou seja, você vai praticar uma menor quantidade de exercício físico porque você está privado de sono. Então, realmente, não compensa ficar acordado para fazer exercício físico. O ideal é você dormir o suficiente, depois de ter dormido o suficiente, fazer algum exercício físico. Enfim, então essas foram as 3 razões que eu queria demonstrar como que o sono está atrelado à perda de peso. Então, só relembrando, primeiro, o sono, a falta de sono, na verdade, faz você sentir mais fome. Segundo, a falta de sono faz com que você não seja capaz de fazer boas escolhas. Lembra, o seu lobo frontal fica meio bêbado, fica entorpecido. E terceiro, a falta de sono torna a sua capacidade de fazer exercício físico muito menor. Então esses são os 3 pontos que eu queria demonstrar. E sendo realmente sincero, se você dorme bem, se você realmente prioriza o seu sono, é muito mais provável que você perca peso de maneira consistente, de maneira constante, do que alguém que faz uma dieta loucona, um exercício físico loucão. Enfim, essa dieta loucona, esse exercício físico loucão, eles duram por pouco tempo. Agora o sono realmente que ele é prioridade na sua vida, ele dura muito e causa uma reverberação muito grande. Então, realmente, priorize o seu sono se você quer perder peso e controlar peso. E quando eu falo perder e controlar, não é só para quem é obeso. Se você também quer diminuir, por exemplo, a taxa de gordura no seu corpo, eu tenho 15% de gordura, eu quero reduzir para 8% de gordura. O sono é o seu maior aliado. Então, tenha clareza disso e espero que essas informações tenham sido úteis. Eu tinha ciência disso. E para explicar um pouquinho melhor, eu quero ressaltar 3 razões pelas quais... Valeu, caminhão, obrigado! E a segunda razão que...